Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Hoje é quinta-feira de adoração, estamos nessa quinta-feira no Minuto de Bênção com a palavra. Me chamo Antônio Carlos, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho e a partir de hoje a palavra está no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, do verso 7 até o 9. Amém? Vamos lá então? O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos. Outros: é Elias que apareceu. E ainda outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Quem é, pois, esse de quem ouço tais coisas? E procurava a ocasião de vê-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante neste evangelho de hoje, meu amado e minha amada, que nós vimos aqui, se você voltar um pouquinho antes, você vai ver do versículo 1, do capítulo 9, do versículo 1 em diante, a missão dos apóstolos de anunciar a palavra de Deus, de anunciar a boa nova. Jesus deu a missão, como dá para você, para mim hoje, de proclamar, de anunciar a palavra dele, a boa notícia. Nós sabemos que o último profeta do Antigo Testamento é o seu primo, João Batista. O João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Ali ele começa a proclamar, a anunciar para todo o povo daquela época. O João foi aquele que anunciou, foi aquele que pregou a palavra, aquele que batizou, que trouxe o batismo de conversão, de mudança de vida. Ele testemunhou, anunciou e pregou com ousadia, com desassombro, e não teve medo da autoridade daquela época. Como chegou a ponto, como diz aqui na palavra de hoje, de ser degolado, de ser morto, pela causa do Evangelho, pela causa da boa notícia. Ele não teve medo de proclamar e anunciar e denunciar aqueles homens, a autoridade daquela época. Custou a vida dele, mas ele não parou. E hoje, eu, você, nós somos chamados a ser como ele, como João, nos dias de hoje. Fala aqui, né? Interessante isso, ó. Fala aqui que Herodes ouviu falar o que Jesus fazia. Ou seja, as pregações que ele fazia, os milagres, creio que tudo isso chegou até o ouvido de Herodes. As curas, os milagres, as pregações, tudo aquilo. E ele ficou, como diz aqui, perplexo, como ele falou aqui, está falando aqui na palavra dele. Ele ficou preocupado. Mas quem é este? Ué, sendo que naquela época
sendo que aquela pessoa que incomodava ele e a autoridade daquela época tinha morto, que ele mesmo matou, que ele mesmo degolou naquela ocasião. E é esse então? Mas como diz aqui, fala a palavra aqui, né? Uns diziam que era o João que tinha ressurgido dos mortos, outros eram Elias que tinha aparecido, né? É um dos profetas. E aí? Não. A palavra continuou através da morte de João Batista. Mataram sim João Batista, mas a palavra continuou, como continua até hoje, para você, para mim. E você, como eu, como nós, somos essas pessoas. Somos os profetas dos tempos atuais. Você, no seu chamado, dentro da igreja, na sua vocação. A palavra tem que ser anunciado. A boa notícia tem que ser anunciada. Aonde você for, você tem que ser o evangelho vivo no seu dia a dia. Nós temos que ser o evangelho vivo. Nós temos que ser testemunha, anunciar a boa notícia. Como João anunciou. Como João anunciou. Custe o que custar. É interessante. Esse Jesus que Herodes ouviu falar, que você, que eu hoje anunciamos e proclamamos e cremos que ele está vivo hoje, que ele hoje ainda continua fazendo a sua obra em cada pessoa, em cada irmão que se abre. Porque esse Jesus que você, que eu, que nós anunciamos nos dias de hoje, e hoje é quinta-feira, que você, que eu, que nós iremos hoje já foi numa santa missa, que você vai hoje numa celebração, numa adoração, é o próprio Jesus. Aquele que curou, aquele que restaurou, aquele que salvou, aquele que ressuscitou os mortos. E hoje continua ainda realizando milagres, prodígios, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então basta você, meu querido, minha querida, ter fé, acreditar. E quando você vai numa santa missa, quando você vai numa adoração, adorar o Senhor, como no dia de hoje, você está adorando Jesus sacramentado, Jesus eucarístico, o corpo, sangue, alma e divindade. E crê, meu querido, crê, minha querida, quando você está diante dele, você pede a ele, clama a ele, não tenha vergonha, não tenha vergonha, abra o teu coração para este Jesus, porque ele é o nosso Deus conosco. É Jesus, o ungido do Pai. Jesus Salvador. Jesus, o Messias ungido. Ele continua ainda, com certeza absoluta, realizando e fazendo maravilha na vida das pessoas. Basta você acreditar. Basta você ter fé. Fé carismática. Eu creio que Jesus pode realizar tudo na minha
e na vida daquelas pessoas quais estou orando. Paz e bem, fica com Deus.